né? Tu quer converter para escala B. Então, tu tem que pôr sempre a temperatura que tu quer da escala A, no caso, menos a temperatura de fusão dessa escala. Fusão é gelo, né? Água-gelo. Fusão da água, né, no caso. Ou seja, aquela temperatura que a água vira, que a líquido vira gelo, gelo vira líquido. A temperatura de ebulição menos a de fusão. E a mesma coisa para outra escala. Agora é uma escala B, por exemplo. Temperatura de fusão na escala B, a temperatura de ebulição menos a temperatura de fusão. Certo? Sim. Então, o que está acontecendo aqui? Ele te deu algumas coisas, né? Ele te deu as temperaturas na escala A e na escala B. E agora ele quer que você converta para a escala C, que é Celsius, não é mesmo? Sim. Então, ficou razoavelmente fácil, né? Ah, merda. Só um segundo aqui, estragou um negócio. Ah, deixa eu arrumar. Agora acho que arrumou. E aí, como é que faz então? Tem ideia? Hum, As medidas das temperaturas em cada uma das experiências. Tu tá falando de água, né? sim. Bem, vamos lá, vamos ler tudo. Um termômetro graduado em escala Celsius, colocar também dois outros graduados em escalas arbitrárias. E uma vasilha contendo pelo menos, contendo gelo, água em estado sólido, em ponto de fusão. Então, ali é o ponto de fusão, ao nível do mar. Em seguida, e no nível, ou seja, qual que é o ponto de fusão do gelo em Celsius? Não é 0 grau? Sim. Isso. Em seguida, ainda no nível do mar, meus termômetros são colocados em uma outra vasilha contendo água em ebulição, até atingir o equilíbrio térmico. Qual que é a temperatura de ebulição da água em Celsius? 0. Ebulição, não fusão. Ah, 100. Isso. As medidas das temperaturas em cada uma das experiências estão indicadas. Tá, cadê a pergunta? Tem Ah, pergunta peraí, aqui. deixa eu ver se o livro mostra. Mas é óbvio aqui que a resposta vai ser aqui 0 e aqui 100, né? Estamos falando da escala Celsius? Obrigada. Ele em conta para fazer se for isso. Aqui é a questão. O anunciado. Deixa eu ver. Ah, sim, para uma outra situação. Ah, claro, claro. Então é isso. Você quer saber aí qual vai ser essa temperatura de 17 graus da escala A na escala B em Celsius. Então você tem que usar essa equação, sacou? Por exemplo, eu vou fazer a equação de conversão da escala Celsius para a escala A, Não por exemplo. importa. Ó, Celsius, a temperatura em Celsius menos a temperatura de fusão, ebulição menos fusão. Agora aqui eu vou colocar a escala A. A menos a temperatura de fusão, que de acordo com o desenho é 10, certo? Sim. Temperatura de ebulição, que de acordo com o desenho é 80, menos a de fusão, que é 10. Então, pode ficar com C sobre 100 igual a menos 10, dividido por 70. Portanto, tá aí, a equação que faz de C para A, ou de A para C, tanto faz, ali tu joga o que tu tiver, o que tu quiser, certo? Então, por exemplo, agora, aqui eu acabei de encontrar para você a equação que converte de A para C ou de C para A. E uma das coisas que o problema pede é justamente qual é a temperatura em Celsius, certo? Ou seja, qual é o C, Sim. quando o A é 17. Então, que tal você achar essa resposta para mim? Tá bom.
O C deu 10 pra mim. Certíssimo. Agora você quer saber qual é essa mesma temperatura na escala B. Então você vai ter que criar a equação que converte de A para B ou de C para B. Que nem eu fiz aqui de C para A, tu pode fazer, por exemplo, de A para B. Ok? Consegue tentar? Deixa eu ver. É 0? Zero. Zero. Por sinal, Tá certo? certinho. Ah, Resposta B. Beleza? B de beleza. Vamos para ok. a próxima. E aí? Como é que faz isso? Eu fiquei em dúvida com essa questão porque eu não sei como é que se trabalha com um gráfico assim, as temperaturas. Bem, temos que ver o que ele está pedindo aqui, né? No gráfico pode-se concluir que o intervalo de temperatura de 1 grau Celsius é equivalente a, bem, qual temperatura é 1 grau Celsius em graus X, não é mesmo? Essa é a pergunta. O intervalo de temperatura de 1 grau Celsius. Bem, ele não está te perguntando quanto é 1 grau Celsius na escala X. Ele está te Sim, perguntando que se você variar 1 grau Celsius, quanto que seria essa variação na escala X? É isso. Entendeu? Porque, por exemplo, quando eu vario 1 grau Celsius, eu estou variando, sei lá, uns 3 graus Fahrenheit, entendeu? Por isso, quando tu vai ver ah, lá uns vídeos sim, dos Estados Unidos, lá tem temperatura de 90 graus Fahrenheit, uma coisa absurda, assim. Entende o que eu quero dizer? sim. Então, é isso. Beleza? Agora, como é que a gente vai encontrar isso? Isso aqui é mais matemática que física, tá? Poderia ser muito bem uma questão de matemática, isso. Porque o que traz a variação é o coeficiente angular da reta, né? Vamos lembrar lá da equaçãozinha da reta da matemática, ax mais b, certo? Sim, Então agora vamos dar um exemplo aqui. Digamos que fosse y igual a 2x mais 3. Então agora vamos colocar o x igual a 1 e x igual a 2 para tu ver o que acontece. X igual a 1, quanto vai ser o y? Vai ser 2 mais 3 vai ser 5. Beleza. Agora vamos testar o x igual a 2. O que vai acontecer? Vai ficar 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2 mais 3. Ou seja, vai dar 7.
Então quer dizer que de um grau para o outro, aumentou 2, ou melhor, de um x para o outro, tá vendo? Do x1 para o x2, aumentou 2y. Pela Sim, lógica, se eu fosse jogar o y igual a 3, seria 9 agora a resposta. Pode colocar aqui. Vai dar 9, 6 mais 3, 9, não é mesmo? 2 não é sim. coincidência, é porque tem o 2 aqui na frente do x, entendeu? É por isso. Esse 2 aqui tem esse motivo. Eles estão conectados. Agora, com tudo isso em mente, se tu parar para pensar o que está rolando aqui, neste enunciado, vou colocar aqui, está rolando aqui nesse enunciado, é que tu tem a temperatura x, né, em Sim. função da temperatura C. Ou seja, da mesma forma, se você encontrar quem é o A, no caso dessa reta, dessa função aqui que relaciona as duas temperaturas, você encontrou qual vai ser essa variação, o que será equivalente à variação de 1 grau na escala C para a escala X, ok? E agora vem a Ok. pergunta, como é que eu encontro o A? Lá na matemática a gente aprende isso, fica um semestre inteiro fazendo isso na matemática. O A é o coeficiente angular. Então ele é o delta Y por delta X, lembra? Sim. Lembra do prof fazendo isso? E no nosso caso não é delta Y e delta X, mas é delta X por delta C, né? Então, o que é que você colocava nessas coisas? A gente chamava de X final menos X inicial, ou X1 menos X2, uma parada assim, né? C final menos C inicial. Que são coordenadas de pontos. Por exemplo, desse ponto aqui e um outro ponto aqui. Quais são as coordenadas desse ponto aqui? Desse É 30, 25. 30, 25. Vamos lembrar que o 30 é o valor de X. C, e o vinte e Ah, cinco é o sim. valor de X. E aqui, quais que são as coordenadas aqui embaixo? É 10,05. Não, é menos Menos 5. 5. De novo, aqui é C e aqui é X. Daí tu tem que lembrar uma coisa, né? Quem a gente define como inicial e final não faz diferença alguma, tá? Mas, sei lá, se tu quiser chamar esse de inicial e esse de final, tá chamado. Agora é só pegar esses valores e colocar aqui e descobrir o A, tá bom? Ah, tá bom. Descoberto o A, você descobriu quanto que é essa variação, quanto que é o equivalente da variação de 1 grau Celsius na escala X. Quando fizer, me fala. Ok. Um 1,5. Ou seja, se você varia 1 grau, por exemplo, sei lá, de 22 para 23 graus Celsius, né? Você teve uma variação de 1 grau. Isso vai ser uma variação de. Quanto que deu? 1,5? 1,5. Foi. Beleza. Tudo bem? Entendeu? Sim. Beleza. Então vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui.
E aí? Dá uma lida e me diz o que fazer. Eu não entendi no enunciado que ele fala sobre equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é até a mesma temperatura. Entendeu? Equilíbrio térmico é isso, ter a mesma temperatura. Sim, Então ele está dizendo aqui que quando a temperatura em Celsius é zero, a escala de mercúrio está em 10 centímetros. É um termômetro, né? A coisa vai subindo. E sim. quando está em 100, bem, na verdade eu nem li o enunciado ainda para estar colocando essas coisas, vai que é o que ele está perguntando. Respectivamente, medida sempre a partir do seno do bulbo. A seguir, ele espera que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o laboratório e verifica que nessa situação a altura da coluna de mercúrio é 18. Qual é a temperatura do laboratório? Ah, sim, sim, sim. Então é isso, né? Ele quer saber a temperatura do laboratório na escala Celsius desse termômetro? Sim. Ah, sim, sim. Mas como assim desse termômetro? Qualquer termômetro em escala Celsius vai ter a mesma temperatura. A questão é que ele quer que tu descubra mediante a altura do termômetro, né? Sim. Então, para tu conseguir fazer isso, tu vai ter que escrever a equação dessa reta. Você sabe escrever a equação de reta? Lá da matemática? A mesma coisa de antes? Mesma coisa de antes, y é igual a x mais b. Ah, sim. Mas assim, tem coisas que facilitam a nossa vida. Por exemplo, o b. O b é sempre o valor onde a reta cruza o eixo y. Então, qual que é o b aqui? 10. Exato. Então, agora para achar o a, tu vai ter que fazer aquele BO todo lá. Ou não, Sim. né? Porque tu pode, tipo, pegar um ponto, por exemplo, esse, E o e, outro, e jogar na função, sacou? Não, você pode, tipo, direto jogar na função agora. Por quê? Porque agora você já tem o b. Então, ah, se você sim. vier aqui, ó, e jogar o valor de x e de y, que no caso é 100 e aqui é 30, você vai encontrar o Já valor do A descobre mais rápido, entendeu? automaticamente. Exatamente. Matemática é assim, você não pode ir muito com uma ideia só na mente, entendeu? Sim. O A dá 0,2. Tá bom. E agora? Agora você tem que encontrar o problema está pedindo, né? Lembre que o x aqui é a altura do. Na verdade, o x aqui é a temperatura e o y é a altura do termômetro, beleza? Ele já dá a altura, né? E que é a temperatura. Ok.
Deu 40 a temperatura em Celsius. Temos essa opção? Temos. Maravilha. Vamos para a próxima. E aí? Por que você não conseguiu fazer essa? É que eu ainda estava confundindo Bem, como que como compara que, as três. Q3? Ah, sim, 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 escala Celsius. Bem, o que você precisa é da equação de conversão das escalas, certo? Sim, Será que você consegue escrever a equação de conversão da escala Kelvin para Fahrenheit? Para isso você tem que saber as temperaturas de ebulição e de fusão nessas duas escalas, né? sim, de fusão de Fahrenheit é 32, de Isso, Kelvin é 273. isso. E de ebulição é 212 e Kelvin é 373. Exato. Pronto, já tem a equação. Agora ele está dizendo que as duas temperaturas vão ser iguais. Só, mais ou menos, né? Ó, obtido na escala Kelvin é igual a correspondente do valor, ou seja, o mesmo número, mais 145 na escala Fahrenheit. Então, a hora que você for colocar o número na equação, você pode, do lado da Kelvin ali, colocar só x, e do lado da Fahrenheit colocar x mais 145. E assim você encontra o valor do x, da temperatura, só que na escala Kelvin. Ou melhor, é o Mas ele contrário, né? tem É o contrário, é o contrário. Celsius. É o contrário, é o contrário. É Kelvin que é mais. É no Kelvin que é mais 145, né? Vamos lá. Kelvin aqui. Ó. Kelvin menos 273 igual a 100, né? Basicamente. Sim. Igual a F menos 32 dividido por 180. Não, era quanto aqui embaixo? 220 menos 32 é É, quanto? calma. 9? 220 menos 32 é 9. Não. Pega uma calculadora e faz. Ó. É. 230 menos. Ah, mas qual que é o número? É 212, na verdade, né? Não lembro, não sei Ah, essas coisas de ok. Fahrenheit de cabeça. Qual que é o valor ali da Fahrenheit? É, Ah, tá. 212. Termina a conta aí, tá? Eu vou no banheiro e já volto. Tá.
Voltei. Tava no banheiro. É, E aí? 180. Ah, que maravilha. E agora, conseguiu fazer o. Ah, minha caneta estragou. Hoje é o dia, cara. O que tu tem que fazer agora? Eu não consigo escrever porque ela estragou, vou ter que pegar um negócio pra arrumar ela, ó. Olha o que o Fala. enunciado tá falando. Que existe uma temperatura que, para Kelvin, é igual a Fahrenheit. Só que o valor é igual mais 145, entendeu? Sim. Então, por exemplo, se em Fahrenheit é X, essa mesma temperatura em Kelvin, o número vai ser X mais 145. Então é isso que tu vai ter que substituir. Ali no Fahrenheit, tu coloca X. E no Kelvin, X mais 145. E daí, com essas duas contas, com isso colocado, você isola o valor do X, entendeu? Ok, Beleza. É 30 segundos para arrumar minha caneta. tá bom. Pronto, acho que foi. Deixa eu ver aqui. Foi, arrumei. Uhum. Qualquer dúvida na pontinha fala, tá? Tá bom.
Deu 248 Fahrenheit. 248 Fahrenheit? Sim. Ok. Então, o problema não tá pedindo exatamente Fahrenheit, né? Tá pedindo em Celsius. Daí, se tu já saber a equação Daí de cabeça, né? é só Senão, igualar, né? tu pega esse valor que você acabou de me falar e joga lá na equação de conversão de Celsius para Fahrenheit, né? Tá bom. Ah, isso é fácil. Vamos para a próxima. Tá bom. Aí a gente tem essa equação decorada. Mas eu não lembro dela. Uma escala termométrica X é construída de modo que a temperatura de 0x corresponde a menos 4 Fahrenheit e a temperatura de 100 a 68. Na escala X, a temperatura de fusão do gelo vale... Bem, então ele te deu informações que não são as temperaturas de fusão e de ebulição, né? A princípio. Portanto, o que te resta continua sendo escrever a equação de conversão, mas sem esses dados, ok? Então, Ah, sim, certo. x menos o x de fusão igual ao x de ebulição menos o x de fusão igual ao F menos 32 dividido por 180. Aí agora, usando as informações que você tem, você consegue encontrar as variáveis, entende? Porque na prática você tem duas incógnitas. Só que Sim, você tem ao mesmo tempo duas informações, né? Você tem que quando é isso, isso, e que quando é isso, isso. Não é mesmo? sim. Então, virou um problema de sisteminha de equações. Tu vai ter duas equações com as duas mesmas incógnitas. Ah, tudo bem. Sabe A fazer isso? base. Sim, a base é só fazer a mesma coisa daquela primeira questão. E aí é só resolver as incógnitas. Basicamente, por exemplo, aqui a gente pode colocar os dados da primeira. Ah, né? Por exemplo, 0 e aqui menos 4. E aqui vai ser 100 e 68. Daí tu vai ter que multiplicar, fazer as contas de menos, essas coisas. É trabalhoso, mas dá pra fazer, né? Você Sim, sabe resolver sisteminha, né? sei. Beleza? Então tá. Depois tu me dá a resposta disso aí, que o que eu quero é que tu saiba interpretar, né? Matemática me parece que você está até muito bem. E essa aqui, parece teórica. Por que tu não sabia nela? Me explica. É que ele tá falando sobre a temperatura de menos 300 Celsius. Só que quando eu li os itens, eu, eu entendo que seja algo de conhecimento de mundo, mas eu não recebi, a gente não teve nenhuma aula relacionada a isso até agora. Tá. O que tu acha da primeira afirmação ali?
Eu acho que não. Eu só sei que a única temperatura que não foi atingida é 0 Kelvin. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, Mas eu calma não acho aí. que isso é Celsius. Não é que é a única. A temperatura mais baixa é o zero absoluto, é 0 Kelvin. É isso. Não dá Sim, para ser mais baixo que 0 Kelvin. Não tem como algo ser mais frio do que 0 Kelvin. É impossível, tá bom? E a questão é que menos 300 graus Celsius é menos que 0 Kelvin, entendeu? hum, Porque 0 Kelvin é menos 273 graus Celsius, pela conversão. A conversão de Celsius para Kelvin é muito fácil, né? Kelvin é sim. Celsius mais 273. Então, se tu colocar 0 Kelvin, você vai dar 273, menos 273, concorda comigo? Sim, então por isso que é Por isso que é falso. inatingível. Exato. E a B, o que que você acha? Pera, A é falso? Ah, não, não, não. Desculpa. Comi bola. Verdadeira. Agora vamos ver as outras ali. Temperatura de vaporização do hidrogênio. Falsa. Temperatura mais baixa conseguida pelo laboratório. Não. Falso. Temperatura média de. Nossa, falso. Menor temperatura que um corpo pode atingir. Nada, falso. Não tem como chegar em menos 300 Celsius, tá? Sim, Que boa. Que boa, né? É que tu não tinha visto isso direito ainda nessas matérias direito, né? ainda não. Pois é, agora você A gente viu. só viu as fórmulas. Só viu as formas. Agora você fez um monte de conta, relembrou matemática, fez tudo isso aí, né? Bom, se era só isso que tu tinha dúvida, Sim. então beleza. Qualquer coisa aí me envia algumas coisas durante a semana que eu vou te dando ideias, beleza? Tá bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.